E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aqueles que são os campeões de consumo de energia de nossas casas. É isso mesmo, a gente está falando sobre eles: chuveiro elétrico e ar-condicionado. Sejam muito bem-vindos, eu sou Vitor dos Passos e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai agora, se inscreve lá, aproveita que você não paga nada. E também deixa o seu gostei, isso ajuda bastante aqui no canal. Principalmente se você gostou, se você tirou alguma dúvida, né? Se te deu alguma dica, deixa o gostei aqui no vídeo, ajuda muito. E também segue lá nas redes sociais. Esse vídeo aqui, por exemplo, a gente lançou enquete lá no Instagram, a gente tirou dúvidas lá pelo Instagram. Se você estivesse me seguindo, talvez tivesse mandado aí uma outra dúvida, uma outra sugestão, e ela poderia talvez estar até no vídeo de hoje. Para o vídeo de hoje, eu trouxe uma pessoa mais que especial, um amigo meu, que é estudante de engenharia elétrica, para tirar mais dúvidas da gente, para nos ajudar mais, que é o Thales Guilherme. Ele está aqui no vídeo de hoje para nos ajudar, mas claro, como vocês podem ver, não está aqui agora. É por uma questão aí de segurança, a gente higienizou o estúdio antes, a gente até postou isso no Instagram, fez toda a higiene do estúdio antes, ele gravou antes, depois a gente higienizou de novo e eu estou gravando em outro dia, tá bom? E para começar, ao invés de a gente já falar sobre a enquete de quem é o vilão, eu acho interessante falar sobre uma das primeiras perguntas que perguntavam sobre fiação antiga. E aí, Thales, fiação antiga é um problema para nossas casas? É um problema para chuveiro elétrico e para ar-condicionado? Então, Vitor, é sim um problema, cara. Isolação, fios antigos, velho. Eles já estão com a isolação desgastada, né? Já estão com a isolação desgastada. Eles não têm a mesma capacidade de corrente mais, exatamente porque dentro do eletroduto eles já estão com vários fios ali dentro, né? Então a temperatura eleva, né? E a condutividade cai, né? Proporcionalmente, né? Então eles não conseguem mais trabalhar da mesma forma, né? Então às vezes você compra um fio, né? Comprou um fio há 10 anos atrás que ele conseguia suportar uma corrente até de 21 amperes, por exemplo. Hoje em dia, se você for ver a quantidade do seu fio, muito provavelmente ele não consiga aguentar nem 17, 18. Então, você vê que cai bastante, né? E isso pode acarretar, né, na queima, né, desse fio, desse cabo, né, por correntes que na teoria seriam ele suportaria, né, o cabo suportaria, mas como não teve manutenção, não teve esse cuidado, né, ele acaba não suportando, né, queimando. Logo depois dessa postagem aí que Vitor fez, a gente viu que teve um hospital no Rio de Janeiro que teve um incêndio em que a perícia ainda não sabe qual foi a causa exata, mas já viram, né, já mostraram e divulgaram fotos em que a instalação elétrica, né, estava bem comprometida já, bem antigazinha, né, então é muito provável, né, que tenha sido, se não a causa, uma das. Outro caso de incêndio foi do Museu Nacional, né, que já saiu, né, a causa, né, desse incêndio, desse triste incêndio, que foi um dos ar-condicionados, né, do térreo, em que os peritos, né, os técnicos lá, viram que esse ar-condicionado não tinha aterramento, o que a gente sabe, né, que é obrigatório, né, todo circuito, né, ter seu aterramento, principalmente circuitos, né, tomadas específicas, né, no caso ar-condicionado, e não havia esse disjuntor individual, né, ou seja, ele estava ligado ao resto da rede, o que é outro erro gritante e que a gente não pode deixar batido, né? É uma das bases, né, das instalações elétricas residenciais, né? Circuitos individuais, né, de tomadas específicas precisam ter seu disjuntor individual, precisam ter seu terra, né, seus condutores individuais como um todo, para evitar que eles sejam a causa, né, de uma coisa mais grave dentro da sua residência, né? Pois é, Thales, é lamentável, quando a gente vê assim acontecendo problemas por falta de manutenção, Principalmente quando a gente está falando aí de grandes instituições, de coisas assim que acontecendo tragédias por causa disso, assim, é uma coisa bem, bem triste, Agora vamos lá, aquela enquete do Instagram que perguntava sobre quem era o maior vilão, quem consumia mais, chuveiro elétrico ou ar-condicionado. Segundo vocês no meu Instagram, quem consome mais
é o chuveiro elétrico com 72%. E aí, Thales, eles estão certos? Bom, essa enquete aí, né, foi bem interessante, né, sobre quem consome mais energia, o chuveiro ou ar-condicionado, né, e o chuveiro elétrico ganhou, né, 72%, e a gente sabe que a potência em si, a potência bruta dos aparelhos, né, a do chuveiro é bem maior, né, a gente encontra aí no mercado, né, potência de chuveiros, né, de 5.500, acho que o menorzinho é 3.500, mas pouco utilizável, né, hoje em dia. O mínimo que a gente encontra hoje no mercado, né, mais comumente é o de 5.500, né, mas aí sempre tem, né, aquelas pessoas que querem um chuveiro que esquente mais e tal, então procuram de 7,5, de 9. Então você vê que essa potência aumenta muito. Já o ar-condicionado, né, o mais comum que a gente usa, né, é o de 9.000 BTUs, né, para um quarto pequeno e tal, 12 metros quadrados mais ou menos. E a potência desse ar-condicionado varia ali, a potência média ali de 1.100 watts, né, depende do fabricante, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas essa é a média. Então, você consegue ver que se eu pegar um chuveiro de 5.500 watts, né, eu preciso usar 5 horas o meu ar-condicionado para cada hora de chuveiro elétrico. Então você vê que o meu chuveiro elétrico ele consome 5 vezes mais, mas o consumo está associado não só à potência dos aparelhos, ele também está associado à quantidade de horas que você usa esse equipamento. Então vamos supor aí que você use aí por 5 ou 6 horas o seu ar-condicionado, né? E você use apenas 1 hora o seu chuveiro, né? Então, se você fizer as contas, eu acho que o seu ar-condicionado vai consumir um pouco mais, né, no final desse mês, né? Mas também é proporcional ao tempo que você usa, né, esses equipamentos, né? Se você gosta de tomar seu banhozinho quente, né, de manhã, de noite, né, e todo mundo aí da sua casa gosta de ter esse banhozinho quente, né, apesar da nossa região ser bastante quente e não ter muita necessidade, né, mas tem gente que gosta. Então você vê que essa conta vai subir um pouco mais aí no final do mês, exatamente pela potência bruta que esse seu chuveiro tem, né? Como a gente pode ver, o chuveiro elétrico ele tem um grande consumo, mas é claro que dá para economizar. Se você tem na sua casa um chuveiro elétrico de 5.500 watts, que é um chuveiro comum, ele só vai consumir isso se você usar ele no máximo, né? Se você utilizar ele na potência de aquecimento mínimo, ou então se você utilizar ele, né, que seria o modo verão, ele vai te dar às vezes mais de 30% de economia. Então, se você quiser economizar aí na sua casa, você pode estar fazendo o quê? Os dias mais frios, você coloca ele no máximo, né? Você utiliza água quente, mas nos dias que não está tão frio assim, que você consegue, né, aquele banho só quentinho já está bom, você deixa ele no aquecimento mínimo, você deixa ele no modo verão, daí você consegue ter uma boa economia. E já que a gente está falando sobre isso, sobre, né, economia, sobre consumo, algumas pessoas perguntaram se havia diferença, né, entre 110 e 220. Como a gente no Brasil a gente tem as duas voltagens, né? Algumas pessoas ficam com essa dúvida. Se eu colocar 110, vou ter alguma economia? Ou então se eu alterar aqui em casa para colocar 220, vai me dar alguma economia? Vai mudar o meu consumo? E aí, Thales, tem diferença, né, entre 110 e 220 com relação ao consumo? Em relação à ligação do ar-condicionado, né, que pode ser tanto em 110 como 220, dependendo da região do país, você vê que a potência do seu ar-condicionado ela não muda, né? Se for um ar-condicionado de 9.000 BTUs, vai ser 9.000 BTUs aqui ou em São Paulo, né? O que vai mudar é essa tensão de ligação, né? Essa tensão de ligação, nada mais nada menos, é que quanto menor a tensão, maior a corrente, né? E quanto maior essa corrente, maior tem que ser a seção do meu cabo, né, que vai alimentar esse meu ar-condicionado, e maior tem que ser esse meu disjuntor, né? E aí a gente sabe que quanto maior a seção desse meu cabo, eu vou ter algumas perdas, né, de correntes elétricas, perdas pequenas, né, mas que ao longo do mês faz um pouquinho de diferença. Então, no final das contas, né, o ar-condicionado que está ligado em 220, ele é um pouco mais econômico no final do mês, exatamente por isso. Mas não pela carga em si, não pelo ar-condicionado em si, mas pelos cabos e pelo disjuntor, né? Que se você trabalhar com 110 volts, você vai precisar comprar um disjuntor
maior, uma seção de cabos maiores, e isso, né, quanto maior são os cabos e os disjuntores, maior o seu valor aquisitivo, né, maior o seu preço, então maior o valor que você vai gastar para adquirir eles. Você, por algum motivo, alguém lhe disse, né, que em 220, né, você vai economizar, vai gastar menos, eu não acho muito interessante você trocar, né, colocar um transformador para mudar isso aí, né? Eu acho que a economia não compensa o custo de um transformador. Exatamente. E aí, inclusive, alguns chuveiros, eles têm essa possibilidade de troca de resistência, né? Tem alguns chuveiros, por exemplo, se você comprou aí e não está num local que não está tão frio, né? O seu local faz mais calor, e o seu chuveiro ele era de 7.500, alguns modelos ele tem a possibilidade de troca, né? De você colocar uma resistência do mesmo modelo, porém que é de 5.500 watts. Aí, se você também for o contrário, quiser trocar de 5.500 para 7.500, também pode. É só ver se o seu modelo de chuveiro ele vai ter essa possibilidade, mas existe alguns chuveiros assim. E aí já te dá uma economia, né? Se você mora num local que não faz tanto frio e você tem esse chuveiro 7.500, você pode estar trocando a resistência pela de 5.500 e vai lhe dar uma economia com certeza. E aproveitando que a gente está falando sobre resistência, algumas pessoas elas falaram muito sobre a resistência sempre queimando. Inclusive, um dos comentários dizia assim: a minha resistência queima a cada 2 meses. Como fazer para ela durar mais? Né? E aí, assim, quando a resistência está queimando direto, né? Sempre você está tendo um problema com resistência queimando, é a ausência de água. E aí talvez você esteja até falando assim: mas como assim ausência de água, né? Tem água ali no chuveiro, eu tô vendo, né? Tô tomando banho. O que acontece? Por exemplo, quando a gente compra o chuveiro, né? Aí você vai instalar lá o seu chuveiro, ele vem escrito assim: somente ligar a resistência com o chuveiro cheio d'água. Ou seja, você pega o seu chuveiro, coloca lá no cano, abre o seu registro, passa a água, você fecha e aí sim você liga a resistência. Né? Tá lá no seu primeiro uso, para que o chuveiro fique cheio d'água no seu primeiro uso. Só que se o seu chuveiro, né, depois de um tempo, ele está pingando, né, você desliga lá o registro e ele fica pingando, ele vaza, fica vazio. Ou seja, é como se você tivesse colocado ele do zero, ele fica vazio, sem água nenhuma. E aí quando você ligar a água, a resistência já vai começar a esquentar e a água ainda não chegou completamente nela. E aí a resistência ela acaba sofrendo alguns choques térmicos. E aí, com o passar do tempo, ela acaba queimando porque isso vai diminuir a sua vida útil. Pode acontecer também de ser pressão de água, né? Ter pouca água. Isso acontece principalmente se for caixa d'água, né? Se é a caixa d'água que alimenta o chuveiro. Porque em alguns casos as pessoas acabam colocando a caixa d'água com pouca altura. E aí se a caixa d'água tem pouca altura, ou então se ela foi mal dimensionada, né? Os canos foram finos ou fez muita curva com o cano, alguns problemas que podem acontecer que tem uma perca de pressão, você não vai estar conseguindo encher totalmente esse chuveiro, a água fica fraca. Porque o chuveiro ele é o ponto mais alto, normalmente, nas nossas casas, que vai receber água. Então, por exemplo, às vezes a água numa torneira baixa, ela consegue ter um pouco mais de pressão, né? Geralmente tem mais pressão, mesmo sendo água da caixa d'água, mas o chuveiro ele está mais alto. E aí, como a água vem por gravidade, né? O chuveiro acaba sendo mais afetado. E aí, se o chuveiro está tendo pouca água, né? Tá fraquinha, às vezes ele não enche completamente. E aí vem o mesmo caso, a resistência fica um pouco fora da água, esquenta, choque térmico e você acaba tendo a vida útil dela reduzida. Para esses casos, infelizmente, você tem que buscar um conserto. Né? No caso, acho que do chuveiro pingando é mais difícil, às vezes geralmente é a troca do aparelho, mas no caso de for a caixa d'água, ou você experimenta com água da rua, se tem essa possibilidade, ou então tem que tentar ver se a caixa d'água tem como ficar mais alta, essas coisas assim. Né? Tentar aumentar a pressão para sua água. E aí, se não for, né, se você tem tudo isso direitinho, existem algumas resistências hoje em dia que são blindadas, existem algumas, as marcas hoje em dia elas estão lançando também algumas tecnologias novas, porque às vezes pode ser também a sua resistência, né? Se você compra uma resistência inferior, uma resistência mais barata, acaba que não fica tão bom. As próprias fabricantes elas não recomendam, elas falam que a resistência tem que ser, né, original, porque ela não aguenta mais aquela tensão igual e não fica a mesma coisa. Outra coisa que pode acontecer é com relação ao aterramento. E aí eu vou deixar que o Thales fale um pouco sobre aterramento para a gente,
para que a gente possa entender bem. Para evitar os choques elétricos, a gente sempre recomenda, né, que a sua casa tenha um condutor de aterramento, né, conectado, né, e aterrado conforme a norma, né. Então você precisa, se você não tem casa terra na sua casa, chame um especialista, né, chame um técnico, uma pessoa da área para colocar o terra. É muito importante, porque caso haja um curto-circuito ou caia um raio, né, alguma coisa assim, o seu neutro vai se vir aí como terra, e essa não é a função dele, né? Ele é um condutor neutro em que ele vai fazer com que seja medida essa diferença de potencial, né, entre o fase e ele, para ligar seus equipamentos. A partir do momento que o seu neutro tem uma tensão, né, que ele não deveria ter, você pode queimar equipamentos, você pode reduzir a vida útil deles, né, causando vários prejuízos para você dentro da sua residência. Então, o condutor de aterramento, além de evitar o choque elétrico, né, o condutor de aterramento, né, ele, em vez de você fazer a função, né, do terra, quem vai fazer é ele, né, porque a corrente procura o caminho mais fácil, né, para a terra, né, a gente sempre fala isso. Então, você pode ser o condutor de aterramento, você pode colocar um na sua casa. Aconselho firmemente a segunda opção. Agora, Thales, com relação a disjuntores, né? Eu vejo algumas vezes ar-condicionado com o disjuntor do lado dele. Eu gostaria de saber se tem algum lugar que deva ficar o disjuntor, né? Se é obrigatório que ele fique na caixinha, ou então ele pode ficar ali. Eu gostaria de saber se isso é certo. O disjuntor ficar do lado do ar-condicionado, né, ali naquela caixinha, isso está correto, isso é certo? A gente sabe que, conforme a norma, ele deve estar alocado dentro do quadro, né, com os outros disjuntores, né, para que ele proteja tanto o ar-condicionado, né, já que é um circuito individual, né, ele tem um disjuntor só para esse ar-condicionado. Então, para que ele proteja tanto esses fios, né, no percurso até chegar no ar-condicionado, e o ar-condicionado ele é colocado dentro do quadro, né, de disjuntores. A gente vê instalações antigas com o quadrozinho, né, o quadro não, o disjuntor, né, abaixo desse ar-condicionado, né. São instalações antigas que muito provavelmente, né, não tem circuitos individualizados, né, é um circuito só para a casa inteira, como a gente vê bastante por aí ainda. E esse disjuntor, né, abaixo do ar-condicionado, né, muito próximo do ar-condicionado, ele só é útil se for essa segunda opção, né, que se você não tem uma separação de circuitos dentro da sua residência, você pode colocá-lo, né, uma forma de minimizar esses problemas, né, mas não é o ideal. O ideal é que você dimensione e separe, né, os circuitos conforme norma, né, dentro do seu quadro, e o disjuntor do ar-condicionado fique dentro do quadro. Bom, Thales, eu acho que, né, a gente já conseguiu tirar bastante dúvidas, a gente conseguiu explicar bem, até para o vídeo não ficar aí tão longo, né? Gostaria de agradecer muito você por ter aceitado estar aqui comigo, né, para estar tirando essas dúvidas. Muito obrigado mesmo, viu? Então é isso, pessoal. Eu só tenho a agradecer, né, participar de mais um vídeo aqui com o Vitor. É muito bom poder mostrar um pouquinho aí, ajudar no que eu sei um pouco, né, e tirar essas dúvidas, né, de vocês, porque eu sei que muita gente realmente tem esse problema dentro de casa, que você quer saná-lo da melhor maneira possível, né, gastando o menos possível. Então a gente tem várias formas de sanar os problemas, as ideais, né, e as funcionais, né, que a gente vai deixar o seu circuito funcionando, né, e vai ser a forma mais barata, mas não ideal. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça aí de deixar o gostei, isso ajuda bastante aqui no canal. E também deixa um comentário, seja aqui ou seja no Instagram, onde você ficar mais confortável, dê uma sugestão, que eu vou ficar bastante feliz em estar lendo. Ou então, né, diga alguma dúvida sobre isso que a gente comentou também hoje, eu vou ficar bastante feliz. E agora a gente está acabando o vídeo e você já sabe, né? Se inscreve que é de graça.